Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que me assiste, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo acerca da carta de Paulo aos Efésios, tendo como base o currículo da editora CPAD da revista Lições Bíblicas, cujo título da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos hoje tratar a lição de número 2, mas antes de começar qualquer assunto acerca da lição, quero falar um assunto rápido, fazer uma menção nesse momento, até mesmo porque o que nós vamos estudar daqui a pouco tem total relação com o que eu vou falar para vocês, que é a Páscoa. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, que para nós cristãos não é apenas uma questão de doces, mas tem um significado muito mais profundo. A instituição da primeira Páscoa aconteceu de acordo com o relato lá em Êxodo, onde o povo de Israel era escravo no Egito, e Deus enviou 10 pragas para castigar aquela terra do Egito. E cada praga fazia referência a um deus egípcio, especificamente. E a 10ª praga era direcionada especificamente ao faraó, que se considerava um deus. Então, antes de Deus lançar a última praga, que seria aquela praga definitiva, decisiva para que o povo fosse libertado, Deus manda Moisés instituir a primeira Páscoa. A palavra Páscoa tem origem no hebraico, que significa passar por cima. A palavra hebraica é pessar. A palavra hebraica original é pessar, que é passar por cima. Então, por que passar por cima? Porque a 10ª praga era justamente o envio do anjo da morte, em que ele mataria todo o primogênito do povo egípcio, e também ele iria passar pela terra onde os israelitas estavam. E a Bíblia diz que Deus manda Moisés ordenar ao povo para que cada família matasse um cordeiro, pegasse o sangue e passasse nos umbrais das portas, para que no momento que o anjo da morte passasse por aqueles umbrais, que ele visse o sangue, ele não atacaria aquela família, ele passaria por cima. Tanto é que esse texto que eu estou falando para os irmãos, que se encontra em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 até o 28, especificamente falando sobre a Páscoa, e depois, no mesmo capítulo 12, um pouco mais à frente, a instituição oficial, a grande festa judaica, no versículo 43 ao 51. Então, naquele primeiro momento, Deus institui a Páscoa como uma lembrança do livramento que Deus deu ao povo de Israel. Como eu falei, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, esse texto tem sido muito utilizado para falar sobre a necessidade de ficar em casa, porque foi uma ordem do próprio Deus para Moisés, que Moisés já passou para o povo, mandando todo mundo ficar dentro de casa para que o anjo da morte não atacasse aquela pessoa. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Os irmãos concordam, não é verdade? E esse significado da Páscoa ele é trazido diretamente do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A primeira referência que nós temos especificamente sobre a questão da Páscoa, que envolve a matança de um cordeiro, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, e também o versículo 36, que João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, no versículo 29, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois você vê o apóstolo Paulo fazendo referência a Jesus como Cordeiro de Deus, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, em que Paulo diz que Jesus é nosso Cordeiro Pascal.
E também o apóstolo Pedro fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que nos purifica, que foi entregue para nos salvar. E o próprio livro de Apocalipse faz referência a esse momento quando diz que digno é o Cordeiro que foi morto e ele é digno de abrir os selos. Então Jesus ele tem essa representação de Cordeiro. Então eu quero deixar aqui essa rápida mensagem sobre a Páscoa, meu irmão. Que você comemore não apenas com uma questão meramente superficial, comercial, mas que você veja como uma grande salvação que Deus nos deu. Amém? Então vamos lá para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Olha aí, a sublimidade das bênçãos espirituais, que Paulo faz referência e que nós vamos estudar daqui a pouquinho. O texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então nós vamos falar rapidamente sobre aquilo que nós alcançamos em Cristo, por causa de Cristo. Você observa que desde esse primeiro versículo 3 em diante, Paulo sempre faz referência à expressão em Cristo, por meio de Cristo. Por quê? Porque nada disso, irmãos, a salvação, a vida eterna, os benefícios, as bênçãos espirituais, nada disso seria possível se não fosse por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios, no capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 4, e depois dá um pequeno salto para os versículos 9 a 14. Eu espero que você leia esse texto, porque é fundamental para que nós possamos ter entendimento da nossa lição. Então, a primeira coisa que se vai tratar é justamente isso, sobre as bênçãos espirituais. Não são bênçãos materiais. Quando Paulo está falando aqui sobre bênçãos espirituais, ele está se referindo justamente ao campo espiritual, àquilo que nós alcançamos em Cristo nos lugares espirituais. Deus nos abençoa de forma material? Sim, nos abençoa. Mas Paulo não está se referindo a bênçãos materiais, está se referindo a bênçãos espirituais que nós alcançamos por estarmos em Cristo. Então, o tópico 1 da nossa revista, o título é A Nova Posição em Cristo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, nas suas exposições sobre a carta de Paulo aos Efésios, afirma que quando Paulo vai tratar desse assunto com os Efésios, antes de qualquer coisa, Paulo precisa explicar para os Efésios de onde eles saíram e para onde eles estão hoje. Porque quanto mais nós temos compreensão da profundidade do pecado, do reino das trevas, quanto mais nós temos entendimento de onde Cristo nos tirou e onde nós estamos agora, nós temos compreensão da magnitude, da perfeição, da grandeza, da excelência daquilo que nós recebemos por causa de Cristo, pela nossa posição em Cristo. Nós tivemos a lição de número 13 da revista passada, da lição de bíblicas que falaram sobre antropologia. Se você tiver interesse em assistir essa aula,
o link vai estar na descrição desse vídeo. Nós falamos justamente isso, sobre a questão do novo nascimento. Que Cristo, quando ele morreu na cruz, e aí por isso que eu falei agora há pouco sobre a questão da Páscoa, a obra de Cristo nos permitiu que tivéssemos acesso à salvação, e com ela, com a salvação, nós também recebemos benefícios que são bênçãos espirituais, que só é possível por causa de Cristo. Não há bênção espiritual, isso o Dr. Lloyd Jones afirma, não há bênção espiritual sem Cristo, sem Jesus. É por isso que o tópico 1 da revista fala sobre a nova posição em Cristo. Porque nós só podemos sair das trevas, da morte espiritual, da separação total de Deus, da inimizade com Deus, para essa nova posição. Essa transição só é possível por causa de Cristo. O pecado, meus irmãos, nós temos que entender o pecado como ele é. O pecado não é apenas uma questão de prática. Muitas vezes nós nos confundimos, achamos que o pecado é somente uma questão de prática. Ah, hoje eu não pequei, eu não fiz nada. Ah, hoje eu pequei. Ah, hoje eu fiz alguma coisa errada. Ou eu deixei de fazer alguma coisa. As pessoas, elas limitam a questão do pecado apenas em relação à prática. Só que conforme nós estudamos, inclusive na carta aos Efésios, o pecado não é só uma prática, irmãos. O pecado é um estado. O pecado é uma condição. O que significa dizer? Que independente de eu praticar ou não alguma coisa que seja pecado, devido à minha condição espiritual, devido à questão do pecado de Adão, da minha natureza humana pecadora, independente de eu praticar ou não, eu estou em pecado, porque o pecado ele é uma condição. E essa condição só pode ser eliminada no sentido de purificação, eliminada não no sentido 100%, porque como nós estudamos, a eliminação total do pecado só vai acontecer quando a história humana se completar e nós formos arrebatados ou morremos em Cristo, que é o processo de santificação, vai ter sido concluído e aí nós seremos perfeitos. Mas a questão do pecado, da influência do pecado, do poder do pecado, ele é reduzido, ele é controlado pela ação do Espírito Santo que nos purifica, que nos santifica. Então aqui no tópico 1 da revista, ele fala no ponto 1, tópico 1 em algarismo romano, tá? E aí, no tópico 1, ele fala doxologia. A doxologia seria uma entonação de louvor, de agradecimento, de celebração. Como faz referência aqui na revista, não existe doxologia sem exaltação, sem verdadeira adoração ao Senhor. Então, Paulo já começa de cara fazendo uma manifestação de louvor, de adoração ao Senhor, dizendo bendito. Bendito. Por quê? Porque quando Paulo entendeu o plano de salvação, quando ele teve entendimento do que Cristo fez por nós, de onde Cristo nos tirou, só existe uma reação natural para isso. Qual é? Adoração, louvor, engrandecimento, gratidão, meu irmão. Entenda uma coisa, você não precisa necessariamente ter bens materiais ou estar numa posição social confortável ou com a boa saúde, ou o que quer que você imagina que seja importante para você. Não é necessário você estar nessa condição para que você entoe adoração ao Senhor, louvor ao Senhor. Só o fato, meu irmão, dele ter te tirado do inferno, te salvado, te trouxe da morte para a vida, isso já é motivo suficiente para você louvar, para você adorar. Então, quando Paulo teve entendimento do que significava a plano da salvação, ele fez esse louvor. Então, por isso que ele fala no ponto da revista
sobre a frase bendito, que significa digno de louvor. O Senhor é digno de louvor para todos sempre. Apocalipse é um relato maravilhoso de louvor, de adoração ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece, porque Ele nos salvou. Então ele fala aqui no ponto 1 sobre isso, tanto em relação ao bendito e também na mesma sentença ele faz referência à Santíssima Trindade, tá bom? No ponto 2 da revista fala especificamente das bênçãos espirituais, porque até então nós falamos de bênção, mas não especificamos quais são essas bênçãos. Vamos lá fazer a numeração das bênçãos espirituais que nós recebemos no momento do novo nascimento? Vamos lá. Olha só aí as bênçãos espirituais. Deus nos elegeu para sermos santos. Predestinou-nos para sermos filhos. Nos fez agradáveis para si. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você não se sente alegre com tamanha bênção espiritual, você precisa fazer uma análise da sua vida espiritual, porque isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Nós jamais poderíamos alcançar isso aqui se não fosse por Jesus Cristo. Ele nos trouxe de volta, ele nos conectou de volta a Deus. Isso é bênção sem precedente, de excelência, de glória. Glória a Deus, amém, igreja? E aí no ponto 3, ainda do tópico 1, ele fala sobre a nova condição, que é aquilo que eu falei para vocês. Hoje, todo aquele que recebe a Cristo, ele se encontra numa nova posição de vida espiritual, que é justamente aquela vida de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus. Cristo, ele nos uniu, ele é o caminho que leva a Deus. E agora nós temos comunhão, nós temos intimidade, nós podemos falar com Deus, nós estamos vivos. Essa vida não é apenas um estado de ânimo, essa vida é você poder falar com Deus, é você ter um relacionamento com Deus, porque nós estávamos mortos e separados de Deus, mas agora nós estamos numa nova posição que é de vida, que é de união, que é de comunhão com o nosso Deus. Amém, igreja? E aí no tópico 2, em Algarismo Romano, fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Por quê? Porque Paulo vai dizer que o propósito de Deus é justamente congregar, reunir em Cristo todas as coisas. Cristo, ele é o cabeça da igreja, mas não apenas o cabeça da igreja. Ele também, como faz menção aqui na revista, ele é o cabeça do universo. O apóstolo João diz que ele é o verbo de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, vai chegar um momento em que tudo, irmãos, vai estar sob o domínio e autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o propósito de Deus, reunir em Cristo todas as coisas, que no ponto 1 da nossa revista, dentro do tópico 2, em Algarismo Romano, ele vai falar sobre a revelação do mistério, que é justamente isso. Os decretos de Deus que falam sobre o plano da salvação, de como Cristo haveria de vir, cumprir o plano de salvação e morrer e dar a sua vida para salvar pecadores como eu e como você. Então, no ponto 2, ainda dentro do tópico 2 de Algarismo Romano, você observa que ele vai falar sobre a plenitude dos tempos, que é aquele tempo determinado por Deus.
quando esse tempo vai chegar ainda. É um tempo estabelecido por Deus desde a fundação do mundo, onde vai se cumprir plenamente a reunião de todas as coisas em torno de Cristo. E aí que ele fala que Cristo é o cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Tá aí na revista. E aí o ponto 3 fala do louvor da sua glória. Por quê? Porque, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo. O propósito da minha vida, o propósito da sua vida é glorificar a Deus, é dar glória ao Senhor. Sem esse propósito, nós não somos nada. A vida é inútil, a vida não tem sentido. Quer saber qual é o sentido da vida, meu irmão? Quer saber? O sentido da vida é dar glória a Deus, é glorificar o Senhor. Esse é o objetivo, é o propósito da nossa vida, é dar glórias a Deus. Então, tudo isso que Paulo relata no capítulo 1 tem um objetivo só, fazer com que Deus seja glorificado, render a Ele a glória e louvor por tudo que Ele é. E aí nós vamos para o tópico 3, em algarismo romano, que fala justamente do papel do Espírito Santo, irmãos. Que é muito importante nós entendermos, porque Paulo diz que ele é o penhor da nossa herança, ele é o selo. No ponto 1 fala isso. Por que selo? Porque, irmãos, antigamente, quando alguém queria fazer com que as pessoas vissem que aquilo era sua propriedade, era marcado. Então, eu quero fazer com que as pessoas vejam que aquele bem fosse identificado como pertencente a mim. Como é que eu faço? Eu coloco um selo. Isso vale para bem, vale para correspondência. Naquela época, carta. Para os irmãos terem uma ideia, hoje em dia, quem tem em cabeça de gado, quem tem gado, boi, você pegava o ferro e marcava ali o boi, para identificar que aquele boi pertencia a você. Então, o Espírito Santo, ele é o selo. Como assim? Ele é aquela marca de que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Deus. E esse selo do Espírito Santo é justamente a garantia que Deus nos dá de que nós somos salvos. No momento do novo nascimento, quando ocorre a regeneração, automaticamente o Espírito Santo vem para a vida do crente e testemunha ao seu coração de que a partir daquele momento ele pertence a Deus. Então o Espírito Santo é este selo, esta garantia. Inclusive, o apóstolo Paulo não apenas fala sobre selo, mas fala sobre penhor, que é garantia. Penhor aí é depósito. Eu que vivo de aluguel, por exemplo, quando eu precisei alugar essa casa, eu tive que dar um depósito, que era um valor de uma mensalidade, para que o dono da casa tivesse certeza que eu viria morar aqui. Ou seja, depósito é uma garantia. Então, Deus enviou o Espírito Santo como este selo, como este penhor. Então, o Espírito Santo, ele é essa garantia de que nós somos salvos e que nós pertencemos a Deus. O apóstolo Pedro fala isso, que Deus nos comprou. E o preço que ele pagou não foi preço material de ouro, de prata, foi o sangue do Cordeiro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Observe, meu irmão, como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, como Deus nos amou e nos tirou do inferno. Isso são bênçãos espirituais. Isso é bênção do Senhor. Então, nesse domingo de Páscoa, lembre do que Cristo fez, da sua morte e da sua ressurreição, da sua vida, de como Ele nos trouxe e nos deu salvação. Sem Cristo, meu irmão, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós dependemos de Cristo.
Então, na conclusão, ele fala o seguinte, que nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis que resultam em glória a Deus. Querido, que você possa ser abençoado em nome de Jesus, daquele que te deu vida, daquele que te salvou, que te tirou do reino das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Tenha um domingo de Páscoa extremamente abençoado, em nome de Jesus. E antes de finalizar esse vídeo, que você possa dar o seu gostei, o seu curtir, o seu like. E no botão vermelho embaixo, caso você ainda não seja, existe um botão chamado inscrever ou subscrever. Você se inscreve no canal para acompanhar outros conteúdos. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, uma semana abençoada e uma Páscoa abençoada, em nome de Jesus. Amém.